irmãs, boa noite para os amigos que nos acompanham da Rádio Fraternidade, pela internet. Dando sequência ao estudo do Gênesis, nós já passamos daquelas partes mais gerais do tema e hoje a gente mergulha especificamente nos versículos, né, do Gênesis. Mas a gente achou melhor, ao invés de trabalhar assim particularidades de versículos, seguir mais ou menos a divisão do próprio texto, que na época nem possuía versículo. Então a gente achou melhor estudar, já que vamos falar da criação, cada dia, né? Os dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E os blocos, as sequências do texto, porque elas, às vezes você tem um dia, tem 3 versículos, tem 4, tem 5, ou tem um versículo só, mas aquilo tem uma lógica e a gente fica ali dentro daquilo que o autor propôs, né? Lembrando também que a participação é livre, né? Quem quiser fazer algum comentário, alguma intervenção, fique à vontade. Uma coisa que nós gostaríamos de destacar, o livro chama Gênesis, não é à toa, né? Esse aqui é o começo dos começos. Toda a literatura bíblica, tudo mais que vai transcorrer daqui para frente até Apocalipse, repousa sobre essa base do Gênesis. Mas para nós particularmente, como a nossa reflexão, nosso estudo de Gênesis, ele tem como centro, como sol, a figura do Cristo. Para nós, Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, o nosso estudo, ele mergulha no Velho Testamento, mas de braços dados com Cristo. E com as chaves da doutrina espírita, que abrem Jesus de um modo muito peculiar, sem querer comparar ou desmerecer qualquer outra abordagem, até porque nós veremos aqui, né? A Cláudia até trouxe para mim um comentário que nós vamos usar aqui, né? Para mostrar. Nós somos devedores desse comentário aqui, principalmente nesse estudo de hoje, né? Especialmente de um dos autores, que é o organizador, né? O G.K. Bill, né? Escreve Bealha, acho que pronuncia Bill. Bill. Deve ser assim. Bom, mas nós somos devedores desse comentarista, porque ele vai fazer algumas observações bastante interessantes nesses versículos de 1 a 5, que é o que nós vamos estudar, que é o primeiro dia da criação. Então, sempre buscando a contribuição dos comentadores católicos, dos comentadores protestantes, dos comentadores judeus, mas atentos àquela peculiaridade que a chave da doutrina espírita nos fornece. Jesus aporta a Kardec a chave na feliz síntese de Emmanuel. Por que nós estamos dizendo isso? Porque esse texto ele pode ser interpretado apenas de uma perspectiva exterior. Então nós podemos, e é válida, uma leitura válida, é óbvio, imaginar essa criação como a criação daquilo que os nossos sentidos podem perceber, daquilo que nós podemos tocar. E aí nós estudaríamos aqui, por exemplo, a criação da Terra. Ela está implícita aqui? Está. Está. Faz referência aos céus, à terra, à luz, depois nos outros dias, a relva, os animais. Quer dizer, todo o quadro em que a evolução do espírito se processa. Quer dizer, o mundo das formas, que é o instrumental de que se vale o espírito para as suas aquisições imortais. Então, o texto, naturalmente, faz referência a isso. Mas o texto também evoca outros elementos de longo alcance. E nós podemos, por que não, dizer que Gênesis também aponta para os inícios do mundo íntimo, da estruturação daqueles elementos mais essenciais do espírito imortal.
fazendo referência às potencialidades, aos germes, aquelas estruturas mais profundas da nossa consciência, que vão desabrochar, que vão se expressar no decorrer da evolução. Se é assim, o texto não pode fazer referência apenas a um céu lá fora, a uma terra lá fora. Ele também precisa evocar um céu interior, uma terra interior, um vasto continente interno. E ao descrever particularidades do mundo íntimo, ele aponta para um molde, para um padrão interior, que é o Cristo. O Cristo é o nosso modelo. Pode parecer que isso seja assim muito complicado, mas na verdade não. Nós estamos aqui pedindo a ajuda de João Evangelista. Porque João Evangelista começa o seu evangelho pisando nesses versículos. Voltando aqui. Mas voltando com uma visão mais ampla. Não apenas descrevendo uma criação exterior, mas agora descrevendo uma nova criação. Uma nova criação. E essa nova criação, ela tem como ponto atrator, porque o Cristo atrai as consciências, porque ele é molde, e como ponto, ou como caminho condutor. Condutor. Porque ele representa os parâmetros legítimos, se quisermos, como diria seu Honório, a evolução consciente, que nós vamos abordar aqui. Essa ligação do texto de Gênesis com a figura do Cristo é feita em Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que dá uma contribuição muito relevante a isso. Então vamos seguir, aí eu sou devedor mesmo do Billy, no comentário dele, nesse livro aqui, Comentário à Carta aos Colossenses, em que ele vai tratar desses ecos, dessas referências ao Antigo Testamento, das referências da Carta aos Colossenses, aos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, uma coisa que é muito importante, né? Quando Paulo fala do novo homem, o novo Adão, e é curioso isso, porque para nós Adão virou um nome próprio. Então, assim, tem Cláudia, Júlio, né? Luciana, nome próprio. E a gente imagina que Adão é um nome próprio. Mas em hebraico, Adão é homem, ser humano. Né? Cuja matriz é Adamá, que é a terra. Então não é só um homem, é o terreno. O homem terreno. Eu não gosto de usar terráqueo, porque aí dá uma conotação ufológica que não é a nossa proposta agora, nesse momento, né? Mas um homem terreno. O encarnado. Né? O homem na sua dimensão de materialidade. E o novo homem, o novo Adão, que é o Cristo, esse é o homem na sua dimensão espiritual, espiritualizada, é o espírito vivificante. Então, um é a alma vivente, lembrando aí a definição de Kardec da alma, do ser encarnado, e o outro é o espírito na sua plenitude, vivificando todas as outras estruturas que não são espirituais, dando vida. E por que Paulo fala do novo homem, da nova criatura, da nova criação? A gente fica
De onde ele tirou essa conexão? O que autorizou Paulo a fazer essa ponte? Bom, foi o seguinte. Todo o relato da criação, nós vamos ver aqui, ó. Caiu. Vamos ler o primeiro relato, né? Que é o primeiro dia, que é o que nos interessa aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus e terra em hebraico é uma expressão idiomática que significa tudo. Então a primeira declaração é uma declaração sintética. Não é? É como a gente diz assim, todo mundo foi àquela festa. Não é? É uma expressão idiomática. Então céus e terra significa tudo. No princípio Deus criou tudo. A declaração fundamental do Gênesis é: excetuando Deus, tudo é criatura, tudo é criado, tudo é criação. Tudo é criação. Essa é a declaração fundamental, que aliás é a da primeira questão do Livro dos Espíritos. A inteligência primária, a causa primeira de todas as coisas. É o que está aqui no Gênesis. A terra, porém, estava sem forma, informe e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, que está vazio, está sem forma. Isso leva para a mentalidade da época a ideia do abismo, daqueles mitos do abismo informe, escuro, vazio, um grande vazio, né? Essa é a ideia do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já comentamos bastante isso aqui, que a água não está no relato da criação, quando que ela foi criada, não tem um dia específico para ela ser criada, a água é pressuposta, né? E o pairar aqui é muito bonito, porque o verbo hebraico é mefarrefesh, que é o de bater as asas. Então é como se Deus voasse, batesse as asas. O que não deixa de ser bastante curioso, porque quando Jesus é batizado por João Batista, uma pomba desce sobre ele. Um pássaro voando. Isso é muito interessante, né? A gente vai percebendo que o Evangelho inteiro vai fazendo esses vínculos, vai buscando essa inspiração no texto base. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Porque o dia judaico começa às 18 horas, até às 18 horas do dia seguinte. Tarde, manhã. Ok, esse é o texto. E aí nós vamos vendo toda a descrição dos dias. Mas é importante não perder o fio da meada. Isso é o mais importante. Qual que é o ponto de chegada? Estou falando de criação de céu, de terra, de luz, de relva, de animal, nós vamos ver isso tudo. Mas onde que chega? Culmina em Adão. Então, todo o relato da criação, ele tem um ápice que é quando o homem é criado. Então, a criação do homem é o zênite. Como diz o Gladson, ergue-se o homem na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Aqui tem uma coisa importantíssima, que quando Deus cria o homem, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, no auge do processo de criação, surge aquele que será a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? O Billy vai dizer, muito feliz na expressão dele. Isso significa que esse ser que foi criado, ele traz no mundo íntimo, traz dentro, todos os recursos
para expressar a glória de Deus sobre a terra. E ao expressar a glória de Deus sobre a terra, como? Desenvolvendo e manifestando esses potenciais, ele cumpre a missão que lhe é dada, que é governar, dominar sobre toda a criação. Porque ele é co-regente. Ele é filho. Deus é o Pai, o regente, é o reino de Deus, mas aqui nós temos um co-regente, um filho, cuja missão, cuja função é co-reger, co-criar, na expressão, na terminologia espírita, co-criar. E o Billy é curiosíssimo isso, né? Porque é um comentador protestante, né? Um comentador protestante. E ele vai dizer assim, que por ser imagem e semelhança de Deus, semelhança no sentido de trazer o DNA divino, e por ser imagem porque ele reflete Deus, tem tudo a ver com pensamento e vida, né? O Billy vai dizer assim, essa reflexão, esse refletir Deus, foi implicitamente ontológica e explicitamente funcional. Está meio complicadinho, mas eu vou explicar. Ao criar Adão e Eva, Deus os equipou com atributos internos. Por exemplo, atributos morais, espirituais, volitivos e racionais. A fim de quê? Por que ele tem esses atributos? Morais, volitivos, espirituais e racionais. Porque ele tem que exercer uma função. Qual a função? Ele tem que sujeitar, dominar e encher a terra com a presença e a glória de Deus. Então ele tem que preencher a terra com a glória de Deus. Porque ele é o único ser com os atributos internos que lhe dá condições de fazer isso. Não é? Então, olha que importante isso. Tudo que vai na criação leva ao homem, ao Adão. Mas Adão cumpriu isso? Não. Adão não cumpriu. E aqui é a principal reflexão de Gênesis. É o acontecimento. O grande acontecimento do Velho Testamento é esse. Adão e Eva, sua esposa, né? O homem, não realizou seus potenciais morais, espirituais, volitivos e cognitivos. Quer dizer, ele não usou suas potências morais, não usou suas potencialidades espirituais, não usou adequadamente a vontade, que é a gerência, que coordena desejo, inteligência, memória, etc, etc. E não usou cognição. Ou seja, discerniu mal. Não soube escolher. E aí o que aconteceu? Deixou de refletir Deus, deixou de preencher a terra com a glória de Deus. Mas o mais interessante, um dos potenciais de Adão é o da multiplicação. Crescer e multiplicar. O crescer e multiplicar é válido para tudo, para o bem e para o mal. Tudo cresce e se multiplica. Portanto, quando Adão tem um filho, o texto diz assim, mais lá na frente, né? Nasceu um filho, Adão, à sua imagem e semelhança. Então, olha que interessante. O projeto de Adão
que é o homem sem Deus, o homem que não reflete Deus, o homem que quer construir-se sozinho, multiplica e povoa a terra. E dá uma criação inteira, com povos, com línguas, a Torre de Babel. Então, esse é o grande acontecimento do Velho Testamento. Se nós pudéssemos, não, Paulo resume, não? Paulo resume todo o Velho Testamento nisso. Adão foi comissionado, ele recebeu uma tarefa, uma missão, e ele não cumpriu. Esse é o primeiro homem. Essa é a primeira criação. E aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus à falta do homem, ao desvio do homem, ou ao afastamento do homem, à desconexão da criatura com o Criador, à falta de realização dos potenciais íntimos, à incapacidade de refletir Deus. Por isso Paulo chama ele de o novo homem. E aqui nós temos que entender uma coisa que fica difícil de entender em Paulo, se a gente não leva isso em conta. Para Paulo, Jesus chamar alguém para segui-lo vai infinitamente mais além do que fundar uma religião. Muito além disso. Porque para Paulo, Jesus é o homem originalmente projetado. Ele é o homem que expressa todos os potenciais divinos e que reflete Deus com a mais absoluta perfeição. Por isso ele diz assim, e nos espanta, né? O Evangelho de João explora isso. Ele diz para Filipe, onde você vai para Deus? Onde está Deus? Ele falou, Filipe, você está me vendo? Perguntando onde está Deus? Você não está me vendo? Né? Você quer ver Deus? Olha para mim. Por quê? Porque ele é o mais puro, o mais perfeito reflexo de Deus para os filhos da terra. Ele é o processo de reflexão mais genuíno para a terra. Ele expressa Deus. É o Filho unigênito em perfeita comunhão com o Pai. Então, para Paulo, quando começa a comunidade cristã, com o primeiro seguidor, Paulo não está enxergando isso como mais um culto, mais um movimento religioso. Paulo está enxergando isso como uma nova criação. É o novo Adão multiplicando-se. Porque qual que é o projeto? Comunidades de criaturas que reflitam o Cristo que reflete Deus. Então é uma nova humanidade. Esse é o ponto de Paulo. Por isso ele diz assim, aquele que conhece o Cristo, nova criatura é. E toda a escatologia, todos os textos proféticos falam do novo céu. Como é que começa o Apocalipse? Novos céus, nova terra. Mas novos céus, nova terra é consequência, é efeito, não é causa. A causa é o novo homem. O novo homem provoca uma nova criação. Ele atrai novos elementos. Ele reconfigura tudo. Então, na perspectiva de Paulo, Adão gerou uma humanidade, que é essa que nós conhecemos. O Cristo gera outra. A comunidade cristã, para ele, não é simplesmente uma igreja.
cada comunidade e cada indivíduo é membro do corpo, porque um novo corpo, um novo Adão foi formado. É bonito isso, porque na expressão hebraica, né, o filho é como se ele fosse um pedaço do pai. Na verdade é, né? Você pega os cromossomos lá, né? Aquilo se multiplicou, né? Então, o cristão genuíno, não é? Ele é um pedaço do Cristo. Ele é uma multiplicação do Cristo. São os frutos. Os frutos. É bonito porque o texto hebraico, ele não fala em crescer, ele fala em frutificai. E multiplicai. Frutificar. Porque aí tem o sentido da sequência, né? O broto vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, chega no ápice do desenvolvimento, que é a frutificação. O ápice da árvore frutífera é a frutificação, é o auge, é onde ela realiza todas as suas potencialidades. Porque o que é a laranjeira antes de dar laranja? É um projeto que está em desenvolvimento, não é? E que a natureza vai conduzindo para os seus propósitos, para os seus fins. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer? Não? Alguém? Está todo mundo caladinho. A pergunta 625 agora faz todo sentido. Né? Qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem necessidade? Guia e modelo. Guia porque o processo de semente, broto, flor, fruto, um processo, ele é direcionado. Melhor que seja, né? No Cristo, que é o guia. E o modelo, porque ele é o molde, né? Da criatura nova. Então, não há como a gente desvincular o estudo dos versículos aqui de Gênesis dessa perspectiva. Ou seja, tudo que nós vamos falar aqui que está sendo criado, você pode ver lá fora, mas tem que ver aqui dentro. Então vamos lá. A terra estava sem forma e vazia. Nós estamos falando de uma terra exterior ou de uma... A terra exterior é palco evolutivo. A cada segundo, novos mundos estão sendo formados no universo. Porque o universo é um viveiro. A cada hora está nascendo um planeta, uma estrela. Então, no mundo das formas, isso é perpétuo. As coisas saem do vazio, do sem forma, para aquilo que tem forma e que tem conteúdo. Não é? Mas e no espírito? Ele não nasce simples e ignorante. Simples significa que ele é sem forma. Ele não é simples no sentido de humildade. É simples que ele não tem complexidade. Complexidade não no sentido pejorativo. Complexidade no sentido de tempo evolutivo, de aprimoramento, de construção. E vazio por quê? Ignorante. Ele vai assimilando recursos da providência para despertar o potencial que ele tem dentro. O seu potencial interior somente desabrocha com esses recursos de água, de sol, de adubo, os recursos que vêm da providência divina para que se desperte. Então, a terra é sem forma e vazia. Tanto a terra, quando começou, era sem forma e vazia. Vazia porque não tinha nada, né? Era uma bola de fogo. Mas e o mundo interior? A mesma coisa. Sem forma e vazio. À medida que o espírito vai galgando o processo evolutivo, vai ganhando complexidade na forma. Estrutural, melhor dizendo. E no conteúdo. Porque aquele conteúdo que é semente no espírito em faixas mais iniciais da evolução, ele já é uma árvore, às vezes frondosa, em espíritos que estão em patamares superiores. Aquilo que era potencial se concretizou. Haroldo, Hoje.
Continuando esse versículo.